Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe o nosso pecado. Prezados irmãos e irmãs, nos acompanham da transmissão da Santa Missa, novena preparatória à grande festa de Nossa Senhora das Graças, transmitida aqui de nossa querida paróquia. Prezados padres que trabalham nesta pastoral,
a quem agradeço o carinho do convite de estar mais uma vez presidindo esta Eucaristia. Prezado diácono, queridos irmãos e irmãs. A palavra de Deus, ela está em sintonia com o tempo litúrgico da nossa fé. A nossa igreja viveu um ano intenso, um ano de oração, um ano de fé, um ano jubilar. Próximo domingo, solenidade de Cristo Rei, nós compreendemos que tudo o que a igreja realizou e realiza é para que o reino de Deus em Cristo Jesus se estabeleça não somente no mundo, mas principalmente nos corações. Então é nesta perspectiva do final do ano litúrgico da nossa fé que nós temos leituras como a palavra de Deus hoje nos anuncia. Elas falam de vida eterna, elas falam de mudança de vida, elas falam de recomeço e elas falam de esperança. Muitas vezes, o nosso olhar humano, a nossa maneira frágil e limitada de compreender a realidade, toca a palavra de Deus sem um olhar e uma expectativa de alegria. A palavra de Deus quer de fato comunicar o amor. A palavra de Deus quer comunicar Jesus, quer mostrar que com Ele, caminhando para Ele, a nossa vida não somente encontra um rumo, mas ela encontra a razão da sua existência. Olhem, a multiplicação, a inteligência daqueles que receberam daquele homem, daquele rei, não é simplesmente uma dimensão de quantidade, de multiplicar, mas é uma dimensão de compreender o mistério do amor da graça divina, que nos oferece uma vida irrepetível, uma vida breve, uma vida que não terá volta. Então, celebrar o ano litúrgico que termina não é simplesmente mudar a nossa agenda, não é simplesmente mudar o calendário, mas é se perguntar de maneira muito coerente e eficaz o que de fato mudou dentro de mim, o que de fato se desenvolveu no meu coração, o que de fato a fé que eu professo e a experiência de Deus que eu fiz este ano foi capaz de transformar toda a minha vida. Estamos, queridos irmãos e irmãs, e vamos até o domingo ter leituras que falam do final do tempo, do final do mundo, mas que falam, e muitas vezes nós não compreendemos, que não haverá uma catástrofe, que não haverá uma definitiva angústia. Deus é sempre refúgio e proteção. E muitas vezes a fidelidade à palavra de Deus, como está no livro dos Macabeus, ela nos dá uma intuição necessária, eficaz, para com segurança nós iniciarmos o novo ano litúrgico, caminhando para o Natal de Jesus. Se Deus sempre foi fiel, se Deus jamais deixou nos faltar o seu amor, se Deus em momento algum da nossa história esteve ausente, mesmo quando nos afastamos dele, nós enfrentamos a realidade, porque temos certeza que de novo se renovará a face misericordiosa deste mesmo Deus. E quando nós atribuímos
Tudo isto a nós, humanos, limitados e pecadores, e porque pecadores amados incondicionalmente pelo Senhor, nós compreendemos o mistério da Virgem Maria. Compreendemos como esta mulher de fé se abriu totalmente e generosamente ao apelo do Senhor, se colocou em suas mãos, se tornou toda de Deus, e Deus fez maravilhas. Graças e bênçãos são derramadas constantemente por sua intercessão maternal. Muitas vezes nós precisamos ter momentos de agradecer. A festa de Nossa Senhora das Graças culmina com o final do ano litúrgico. Quantas bênçãos nós recebemos, quantas situações difíceis nós vencemos, quantas angústias nós superamos. E assim a graça de Deus se renova e vai nos conduzindo para sermos cada vez mais imbuídos da graça do Espírito, o Espírito que em Maria tornou possível a vinda do Verbo de Deus feito carne, seu Filho Altíssimo. Desejo então, queridos irmãos e irmãs, que nós nesses dias que restam, antes do ano litúrgico, tenhamos a capacidade de tirar um momento para um exame de consciência, não um exame de culpa, não um exame de medo de Deus, mas um exame para iluminar a nossa vida à luz da fé que professamos, da palavra de Deus que nós ouvimos, para percebermos aquilo que ainda falta em nós, para como Maria sermos todos de Deus, para como Maria deixar que a graça de Deus nos possua, e como Maria possamos também fazer radicalmente a vontade de Deus se realizar em nós, para que o reino de seu Filho se estabeleça e ele possa reinar nos corações e na vida deste mundo. Amém.